Olá, estudantes. Professor Ezequiel, mais uma aula de filosofia aqui pelo projeto Fato Livre. Lembrando que se inscreve no canal, deixa o like, compartilha se você acha que é um conteúdo que deve ser compartilhado. Continuamos aqui falando sobre filosofia moderna. Essa é a nossa terceira aula sobre filosofia moderna. Se ainda não assistiu, confere as outras duas lá, quando a gente fala sobre o início da filosofia moderna. Na aula 2 de Filosofia Moderna, nós temos Descartes e hoje, o filósofo da aula de hoje, John Locke, né? Estamos aí na aula 14. John Locke é um sujeito britânico, ele teve uma vida política ativa. Podemos estudar John Locke também na política, né? Mas nessa aula nós vamos focar na teoria do conhecimento de John Locke. Lembrando que a questão da filosofia moderna tem essa preocupação em entender como é que o ser humano conhece. Descartes era um filósofo racionalista e ele vai dizer que o conhecimento ele se dá pela razão. Já John Locke, ele é um sujeito empirista. Professor, o que é que quer dizer empirista, professor? Empirista é a corrente filosófica que defende que todo conhecimento que nós temos, ele tem que passar pelos sentidos. Ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos do mundo é porque em algum momento essa informação nos passou por alguns dos sentidos. Eu quero que você me acompanhe bem agora, porque quando a gente fala que Locke é empirista, é importante lembrar para ele que existem os sentidos externos e existem os sentidos internos. Então, os sentidos externos são aqueles sentidos visão, paladar, olfato, tato, enfim, são esses, são os sentidos do nosso corpo. E há os sentidos internos, na época John Locke não usa a palavra mente, mas é como se fosse o sentido da nossa mente. Quando nós sentimos, por exemplo, esperança, né? É um sentido interno. Quando nós sentimos determinadas vontades, não são vontades, algumas vontades são do corpo, outras não, né? Então são vontades internas. Então há os sentidos externos e o que John Locke vai dizer também de sentidos internos. Então todo o conhecimento que nós temos eles passam por esses sentidos. Tudo bem? John Locke ele vai negar a existência de ideias inatas. O que é que isso quer dizer? Que para John Locke, o ser humano, ao nascer, não tem nenhum conhecimento. Tudo que ele tem é uma espécie de possibilidade de conhecimento, ou seja, é possível que o ser humano adquira conhecimento porque o corpo dele está pronto para receber informações. Dentro dessa teoria, John Locke vai dizer que, ao nascermos, a nossa mente é como uma tábula rasa. Mais uma vez, né? Quando eu falo mente, eu estou fazendo aqui, usando um termo muito mais recente, mas ele vai dizer que é como se a nossa alma, né? É como se a nossa parte interna, a nossa mente mesmo fosse um tabula rasa. Ou seja, é como se, ao nascermos, nós fôssemos uma folha em branco. Quanto mais nós temos contato com o mundo pelos nossos sentidos, mais essa folha vai sendo preenchido, mais informações vai sendo imprimido nessa folha, vai sendo impresso coisas nessa folha. Tranquilo? Então, para John Locke, o nosso conhecimento ele se dá pelos sentidos e, ao nascermos, a nossa mente é como uma tábula rasa, é como uma folha de papel em branco.
Para John Locke, existem dois tipos de ideias, né? Ele vai trabalhar muito com a noção de ideia. O que é uma ideia? É importante que a gente diga isso. O que é uma ideia? É como se fosse qualquer informação que se gruda lá àquela página em branco. Então, vamos imaginar que nós, seres humanos, somos como uma espécie de sala muito grande. E essa sala tem algumas janelas, né, e porta. Como é que funciona essa coisa de ideia? Ideia é tudo aquilo que passa pela janela ou pela porta, né? Então, se eu trago uma mobília pela porta, né, essas informações que vão chegando, essa mobília a gente pode chamar de informação, e elas são ideias. Então, para John Locke, tudo é ideia. Tudo aquilo que nós temos, todo o nosso conhecimento, ele parte de ideias. E aí John Locke vai fazer uma divisão entre ideias simples e ideias complexas. O que seria uma ideia simples? Imagine a cor azul. A cor azul é uma ideia simples. Você percebe algo de cor azul e aí automaticamente você percebe a cor azul. Quando você é bem pequeno, né, alguém joga um objeto rolando, uma pequena bola. Ao perceber aquela bola rolando, você tem contato também com uma ideia simples, que é a ideia de movimento. Então, essas ideias simples, elas vão sendo trazidas para dentro desse cômodo grande, para dentro desse quarto grande, e aí você consegue, dentro desse quarto, fazer ideias complexas, ou seja, é como se você fizesse um rearranjo. É como se dentro desse cômodo, você disponibilizasse de algumas ferramentas e aí pudesse fazer rearranjos. Você consegue pegar ideias simples e transformá-las em algo maior, ou seja, em ideias complexas. John Locke vai fazer a gente pode dizer que é possível fazer a seguinte analogia, olha, imagine um tijolo. Um tijolo é uma ideia simples. Quando ele é empilhado e colocado junto com outros elementos, ele forma o muro. O muro, então, seria uma ideia complexa. Tudo bem? Ainda falando sobre ideias, John Locke vai fazer uma distinção entre ideias de sensação e ideias de reflexão. O que é uma ideia de sensação? É aquilo que nos chega imediatamente pelos sentidos do nosso corpo. Então, ideia de sensação é quando, por exemplo, eu toco em algum objeto ou eu vejo alguma coisa. Essa é uma ideia de sensação. Já uma ideia de reflexão, ela ocorre, né, no nosso mundo interior. É uma ideia que ela ocorre dentro, como se fosse dentro da nossa mente. Quando nesse momento você está tentando entender a aula, claro que você não está tentando porque a aula está muito fácil, você está entendendo isso tranquilamente. Então, quando você compreende essa aula na sua mente, a gente pode dizer que isso é uma ideia de reflexão. Tranquilo? Vamos seguir? Chegamos agora ao exercício. Temos uma questãozinha de Enem. Texto não é longo, mas também não é curto. Vamos para o enunciado. De acordo com o filósofo, todo conhecimento origina-se. Olha, você, voltar aqui, você acabou de assistir à aula. Você consegue responder essa pergunta sem nem ler o texto. Vamos reformular aqui o enunciado? Eu posso dizer o seguinte: qual é a origem do conhecimento para Locke? Né? Faz sentido. Eu reorganizo aqui as palavras e digo qual é a origem do conhecimento para o filósofo Locke. E aí você já sabe a resposta. Mas, né, por um desencargo de consciência, nós vamos para o texto procurar qual é a origem do conhecimento. Posto que as qualidades que impressionam nossos sentidos estão nas próprias coisas, é claro que as ideias produzidas na mente entram pelos sentidos. Qual é
A origem do conhecimento? Os sentidos. Vamos ler o resto do texto? Não. Isso é suficiente para a gente matar a questão. Vamos lá? De acordo com o filósofo, todo conhecimento origina-se. Copiei aqui mais uma vez o enunciado, né, para facilitar a nossa vida. Letra A. Da reminiscência de ideias originalmente transcendentes. Professor, eu me perdi aí no vocabulário. Olha, reminiscência e transcendente vai lembrar Platão. Platão está muito mais próximo de Descartes, que, né, da questão racional, da alma e tal, do que Locke. Pode ser a letra A? Não. Vamos continuar. B. Da combinação de ideias metafísicas e empíricas. Metafísica é estudo do ser enquanto ser, é a busca pela essência. É o caso do Locke? Né? A gente percebe aí que não há um elemento metafísico nesse conhecimento do Locke, ainda que ele fosse um cristão. Né? Letra C. Categorias a priori existentes na mente humana. Categorias a priori é um vocabulário do nosso querido filósofo Immanuel Kant, né, que a gente vai ver daqui a mais algumas aulas. É letra C? Também não. D. Da experiência com os objetos reais e empíricos. Tá aí. Qual é a fonte do nosso conhecimento, né? Nós temos que ter uma relação entre os sentidos e os objetos, entre os sentidos e aquilo que pode ser percebido. Então, resposta letra D. Para não ficar na dúvida, né? Para a gente não soltar aqui um letra D e aí depois ficar naquela e ter que voltar para a questão. Imagina você fazendo Enem e depois voltar. Vamos olhar a letra E para a gente ter certeza. Vai que a letra E traz alguma novidade aqui para a gente. Letra E. De uma relação dialética do espírito humano com o mundo. Não. Então, né, não pode ser a letra E. A alternativa correta, letra D. Pessoal, muito obrigado aí por mais uma aula, né? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Nos encontraremos em uma outra aula aqui do projeto Fato Livre. Não esquece o seu like. Não esquece que tem bastante aula bacana aí para você se preparar para o seu Enem. Nos encontramos em breve. Grande abraço e até mais.